Bom, no último episódio, então, a gente falou sobre o pré-cambriano, tá? Agora a gente vai falar sobre o fanerozoico. O que é o fanerozoico, né? O fanerozoico significa faneiro visível e zoico vida, né? Então seria a vida visível. Por que ela é visível? Porque a gente tem um registro fóssil muito rico e muito abundante durante todo esse tempo aí do fanerozoico, tá certo? Então o registro fóssil é bem rico, a gente tem... ocorreram várias irradiações, né, várias diversificações de grupos, muitos grupos existem até hoje, né, então estão no registro fóssil, mas estão presentes aí muitos táxons ainda estão presentes, outros se extinguiram. A gente teve vários eventos de extinção em massa, 5 grandes extinções em massa. A gente não vai falar muito disso nesses episódios agora, porque existe uma aula sobre extinção mais para frente, então a gente vai focar na aula de extinção, a gente vai focar nas extinções em massa, mas a gente, né, tem que falar porque elas, na verdade, marcam a transição entre essas eras do fanerozoico. Tá? O fanerozoico ele é dividido em 3 eras, tá certo? Que é o paleozoico, o mesozoico e o cenozoico. Né? O paleozoico é a vida antiga, né? Paleoantiga, zoico vida. O meso é o do meio e o cenozoico é a vida mais recente, tá? A vida mais atual. E o que marca, né? Por que a gente tem essas três eras, né? Elas são reconhecidas há né, mais de um século, né? Por que a gente tem essas 3 eras? Porque quando a gente olha no registro fóssil, a gente vê que elas são muito diferentes, né? Você consegue enxergar no registro fóssil, no sedimento, uma substituição muito grande de táxons, tá? Por quê? Primeiro, o paleozoico, ele marca o início desse registro fóssil abundante, né? Então ele começa com o que a gente chama da explosão do Cambriano, que a gente vai ver no próximo slide, tá? Por isso que eu botei uma explosão aqui, que seria... Não é uma explosão, tá, gente? É uma explosão de vida, né? Uma explosão... Aí você tem um período com muita vida, de repente você tem uma extinção em massa que varre, foi, né, a mais forte de todas, do final do Permiano, que acaba com mais de 90% da vida que tinha, tá certo? E aí você começa a ter um novo conjunto de espécies, de táxons, que vem para o Mesozoico. Então o Mesozoico tem características bem diferentes do Paleozoico. Tá? No final do Mesozoico, há 66 milhões de anos, você tem uma outra extinção em massa, a segunda maior de todas, tá? Que vai acabar inclusive com os dinossauros não avianos, tá certo? Que vai dar início ao Cenozoico, que é a era que a gente está agora, né? Do qual a gente faz parte, que é dominada principalmente pelos mamíferos, tá bom? Então é isso que é uma mudança de organismos, né, de fauna e de flora muito grande que marcam realmente essas transições, tá? Então, em termos de tempo, né, a gente está falando de 20% da história da Terra, mas a gente está falando da parte mais rica em termos de registro fóssil, né? Bom, então o começo, tá, é chamado explosão do Cambriano. O que é o Cambriano, né? O Cambriano vai ser o primeiro período dentro do Fanerozoico, tá? Dentro do Paleozoico, né? O Paleozoico está dentro do Fanerozoico e o Cambriano está dentro do Paleozoico, tá? Então é por isso que antes disso é chamado de pré-cambriano, ou seja, antes do Cambriano, antes dessa explosão do Cambriano, antes dessa explosão de vida, tá? A gente chama os outros íons, né? A gente junta eles todos no pré-cambriano. Então, do Cambriano para cima, tá? De 541 milhões de anos para cá, aí sim a gente tem um registro fóssil muito consistente, tá? Por que é chamada de explosão do Cambriano? Tá? Uma explosão em termos de irradiação, tá? De formas. Por quê? A partir de um ancestral comum, você provavelmente teve várias formas se diversificando rapidamente, né? Rapidamente em termos evolutivos, né? A gente está falando aí de dezenas de milhões de anos, por exemplo, tá? Mas isso é relativamente rápido para o registro fóssil, tá? Então, você de repente tem filos animais muito diferentes, muito distintos, tá? Você tem fósseis de esponjas, né? A picaia, que é um cordado primitivo, trilobitas, que são muito abundantes nesse começo, né? O perípatos, né? Esse organismo aqui também já é desse período, tá? E aí você tem aqui uma reconstituição do que seria um habitat, né, dessa época, né, do Cambriano. Tá? Então você tem vários organismos, tá certo? Você começa a ter, né, por que você tem muita diversidade, né? Tem várias razões para explicar isso, né? Mas uma das razões que é usada para explicar isso é que você começa a ter predadores, tá certo? Então você começa a ter predadores
organismos carnívoros, que são predadores, você começa a ter as presas, um processo de seleção natural para as presas fugirem dos predadores, os predadores predarem com mais eficiência, e esse processo foi levando a, por exemplo, a evolução de carcaças mais duras, tá? E essas carcaças mais duras, obviamente, elas provavelmente deixam o registro fóssil mais fácil, né? Melhor para o registro fóssil. Quanto mais duro o animal for, em geral, melhor vai ser para o registro fóssil, tá certo? Então, um dos locais, né, mais famosos dessa explosão do Cambriano, né, um dos primeiros e mais famosos, são os xistos de Burguês, no Canadá, né, que foram o primeiro local onde foi identificada essa fauna, esses organismos, principalmente de animais, de diferentes filos, coexistindo nesse local. Tá? Se a gente olha para o registro fóssil, então, como eu lembro que eu falei com vocês, né, a fauna ediacarana, ela era pouco diversa, organismos relativamente simples e muito pouco diversos, tá certo? Quando você passa para o sedimento acima, que é o Cambriano, você já tem uma multidiversidade de formas, de planos corporais, de ecologias. Então, assim, você tem uma... Né, ainda você consegue ver direitinho, né? Então, aqui é o final do pré-cambriano, tá? E aqui começa o cambriano, né? O paleozoico, tá certo? Então, você vê que você tem a biota ediacarana, tá? E, de repente, essa biota ediacarana desaparece, tá? E surge toda essa fauna cambriana aqui. Tá? E a gente vê que a disparidade, ou seja, o número de classes, né, o número de diferentes planos corporais é muito grande, aumenta muito, e a diversidade em termos de gêneros também, tá? Ela também aumenta demais. Tá? Tanto na biota do xisto de Burguês, quanto na China, tá? Você tem essas características acontecendo, inclusive, em mais de um sítio paleontológico. Tá? Então, essa é a explosão do Cambriano, essa é realmente a primeira vez que o registro fóssil fica realmente diverso, a gente consegue ter uma ideia melhor do que, claro, muitas coisas não foram fossilizadas, né? Ele é incompleto, não tem como, tá? Mas ele é muito mais completo do que ocorria em qualquer outro período anterior. Então no Paleozoico, tá? O que a gente tem, tá? A gente tem uma grande diversificação de formas, né? Começa no Cambriano, né? Aí você tem o Cambriano, Rodoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e o Permiano. Tá? O final do Paleozoico é o Permiano. Tá? Então você tem diferentes composições, diferentes coisas foram acontecendo ao longo do tempo. Tá? Então você tem, por exemplo, o surgimento dos primeiros vertebrados, tá certo? Você tem peixes aí, né, colonizando os oceanos. Você tem a colonização da Terra, porque grande parte da vida estava na água, tá? Mas aí no Paleozoico você tem uma colonização da Terra por diversos grupos de plantas, de animais, de invertebrados, de vertebrados. Né? Você tem uma Terra predominantemente quente e úmida, muito mais quente e úmida do que você tem hoje. Então você tem florestas que começam a aparecer em vários lugares. Você tem grande quantidade de oxigênio na atmosfera. Tá? Você pode ter insetos que eram muito maiores, por exemplo. Em termos da posição dos continentes, tá certo? Você tem uma Pangeia, né? Você tem um grande continente com alguns pedaços isolados, né? Mas você já começa a ter uma separação, tá? Ela vai se concretizar mais no Mesozoico, mas você já começa a ter alguma separação, você tem uma formação de um mar interior inicial aqui, um paleotétis, que a gente chama, onde muitas coisas aconteciam aqui em termos evolutivos, tá? A gente tem a colonização da Terra, como eu falei, um evento muito importante, porque levou a nossa evolução, né? Nossa evolução dependeu da colonização da Terra. Né? Então você tem vários organismos, né? O registro fóssil para a colonização da Terra pelos vertebrados é muito bom. A gente tem uma série de organismos que provavelmente usavam suas nadadeiras para caminhar no fundo de águas rasas, tá certo? E, eventualmente, esses organismos começaram a sair da água e começaram a conquistar o ambiente terrestre, adquiriram a capacidade de respirar, né? A gente tem peixes pulmonados até hoje, por exemplo, né? E passaram a desenvolver membros, né? Acabaram evoluindo para os tetrápodes, né? do grupo do qual a nossa espécie também faz parte, os mamíferos, os répteis, as aves, todos esses vertebrados fazem parte, tá certo? Então a gente tem uma transição, formas de transição muito boas, né, que documentam muito bem essa colonização da Terra.
Isso era um problema na época do Darwin, né? Naquela época, como o registro fóssil era muito menos conhecido do que é hoje, você tinha uma crítica, uma grande crítica, era a falta de formas de transição que mostrassem essa evolução gradual por seleção natural. Né? Hoje em dia a gente tem vários exemplos, né? Esse daqui é um deles, a colonização da Terra pelos vertebrados. Tá? Claro que essa colonização, ela foi ajudada também pela colonização da Terra pelas plantas, tá certo? Porque para você ter um animal na Terra, você tem que ter planta, né? Ter alguma coisa para proteger, para servir de alimento, etc. Né? Não vai colonizar uma terra nua, né? Então aqui a gente tem um resumo, né, da evolução de plantas. A gente tem algas, né, desde antes, né, desde o pré-cambriano. A gente tem as briófitas aí se consolidando, né, no Fanerozoico. A gente tem as pteridófitas aqui no Paleozoico também surgindo. A gente tem as coníferas também, tá? E as plantas com flores só vão surgir lá para frente, tá? Só lá no Mesozoico, né? Então aqui você ainda não tinha plantas com flores, mas você já tinha sementes já surgiram no Paleozoico, tá? Então as sementes já permitiram, né, que as plantas pudessem se reproduzir na Terra e permitir a colonização da Terra pelas plantas, tá? Bom, aí a gente, o final do Paleozoico, né, como eu falei, não vou falar muito, mas só para marcar, né, o final do Paleozoico foi uma grande extinção no final do Permiano, tá certo? Então, mais ou menos 250 milhões de anos atrás, né, então a gente vai de 541, que é a explosão do Cambriano, até 252, que é o final do Paleozoico, que é o Permiano, vai marcar essa grande extinção do final do Permiano, vai marcar o final do Paleozoico, tá? E aí a gente entra no Mesozoico, tá? Aí a gente entra num outro ambiente, tá? A gente entra numa época de grande diversificação na Terra, principalmente, né? Na chamada Era dos Répteis, né? Porque a gente tem principalmente os dinossauros, né? Dominando, incluindo as aves, dominando o ambiente, né? Principalmente o ambiente terrestre, chegando a tamanhos muito grandes, nunca antes vistos, tá? De vertebrados. A gente tem as angiospermas também dominando esse ambiente. Ele é dividido, né, em Triássico, Jurássico e Cretáceo, então é mais fácil, né, a divisão mais fácil que tem é do Mesozoico, né, são só esses, né, todo mundo lembra de Jurassic Park, né, o Triássico vem antes, o Cretáceo vem depois. No final do Cretáceo a gente tem a grande extinção em massa que acabou né, levando ao Cenozoico, né, então essa grande extinção em massa marca o final do Cretáceo. Tá? Um fator muito importante no Mesozoico é a quebra da Pangeia, tá? Então você tem, no começo aqui do Triássico, né, você tem aí uma Pangeia ainda, apesar de começar a ter aquela divisão que eu falei que começou lá no Paleozoico, né, formação de um mar interior, você ainda tem as massas de terra todas unidas num grande supercontinente. Ao longo da história da Terra, isso provavelmente aconteceu várias vezes, tá? Essa separação e formação de supercontinentes ocorreu várias vezes, mas a mais bem documentada é essa, né, dessa Pangeia que vai se quebrando durante o Mesozoico, vai se separando, né? Então, inicialmente em Laurásia e Gondwana, tá? Até que no final do Cretáceo a gente já tem Gondwana separado, tá? Então, América do Sul, a África, como a gente viu na aula de biogeografia, né? A Índia como subcontinente, a Austrália conectada com a Antártica, tá? A Laurásia também se separando, né? Europa, América do Norte, e a Índia caminhando para colidir com a Ásia depois, tá? Depois do Mesozoico, já no Cenozoico, tá? Então, é uma terra que já tinha continentes, mas é bem diferente da Terra atual, tá? Isso já no final do Mesozoico, né? No começo você ainda tem a Pangeia. Então, essa quebra dos continentes foi muito importante, tá? E lembra, a quebra dos continentes não é só continentes, ela altera os oceanos, ela altera a circulação das correntes oceânicas, e isso daí vai acabar alterando o clima também, tá? De qualquer maneira, a gente tem uma terra mais quente, muito mais quente do que ela é hoje no Mesozoico. Então, os dinossauros, né, foram uma radiação enorme de organismos. Aqui a gente tem dois grandes grupos, dois clados de dinossauros, né, Ornithischia e Saurischia. Aqui você tem, né, os stegossauros, você tem triceratops, né, vários organismos aqui. Aqui você tem braquiossauros, os grandes herbívoros estão aqui. E aqui você tem um grupo mais de carnívoros, né, o Tyrannosaurus rex. E aqui você tem o grupo das aves, né, que são um grupo dentro dos dinossauros que foram os únicos sobreviventes da grande extinção em massa que marcou o final do Mesozoico.
tá? No final do Cretáceo. Então, um grupo, né, esse grupo aqui das aves, ele acabou sobrevivendo e deu origem a todas as aves que a gente tem hoje. Tá? O grupo irmão dos dinossauros são os pterossauros, tá? E são aparentados dos crocodilos que existem hoje. Tá? Então, outro próximo grupo seria talvez os crocodilos, tá? Pelo menos dos viventes. Né? Então, claro que teve uma grande diversificação, dominou o ambiente terrestre, né, como a gente já viu, né, em filmes e tudo. E aí, essa extinção em massa do final do Cretáceo, ela leva ao Cenozoico, que acabou sendo a era dos mamíferos. Os mamíferos já existiam desde o Mesozoico, tinha inclusive uma diversidade razoável de mamíferos no Mesozoico, eles não surgiram no Cenozoico, só que no Cenozoico eles substituíram, né, os dinossauros não avianos no domínio do ambiente, principalmente terrestre, mas também nos oceanos, né, mas principalmente no ambiente terrestre. Tá? O que permitiu, né, esse domínio? Né? Várias características dos mamíferos permitiram isso daí. Né? Assim como as aves, né, as aves são endotérmicas, os mamíferos também, né, então você tem um metabolismo alto, tá? Associado à endotermia. No caso dos mamíferos, você tem uma característica única, que é a lactação, então os filhotes são amamentados, né, são nutridos com secreções da mãe, tá certo? Isso tem várias implicações, né, dessa facilidade, vamos dizer assim, de você fornecer alimento muito nutritivo, extremamente nutritivo para os filhotes logo no começo da vida. Tem a ver com uma dentição, né, está associado a uma dentição especializada, então se tem a lactação, você tem que trocar os seus dentes, você tem que ter uma dentição de leite, né, e depois uma dentição mais especializada para o tipo de alimentação que você vai ter na vida adulta, tá? A gente tem uma locomoção ereta, não bípede, tá, gente? Ereta, porque os répteis tendiam a rastejar pelo chão, tá? Já os mamíferos, eles têm uma locomoção ereta, eles têm, né, o corpo acima, né, e os membros acabam separando o corpo do solo, tá? Isso tem a ver com uma locomoção mais rápida, tem a ver com o fato do metabolismo alto, da endotermia, permitir um deslocamento mais rápido, tá? Essa locomoção, ela acaba tendo uma associação com a evolução do ouvido médio, porque os répteis, por estarem com o corpo, né, vamos dizer, pensa num lagarto ou num crocodilo, por exemplo, né, por estarem apoiados com o corpo e a cabeça no chão, poderem perceber o ambiente, né, detectar sons, movimentos, ameaças, ou presas, ou predadores, por isso os mamíferos já não têm isso daí, porque eles estão com a cabeça fora, né, a locomoção ereta, tá? Você tem cérebros grandes, né? O cérebro dos mamíferos é geralmente maior, tá? Então você tem um desenvolvimento dessas capacidades de, né, cérebros grandes, muitas vezes associados ao desenvolvimento de uma habilidade, né, de uma inteligência, vamos dizer assim, para caçar ou para fugir de predadores ou para ser um predador, né? E você tem a evolução do ouvido médio, né? A evolução do ouvido médio é muito importante, realmente uma característica dos mamíferos. A gente tem outro exemplo de evolução gradual bem documentada no registro fóssil, tá certo? Você tem répteis extintos que têm ossos da mandíbula, né, que acabaram sendo cooptados e incorporados no crânio dos mamíferos atuais, né, e formam os ossículos do ouvido que nós temos hoje em dia, né, o martelo, a bigorna e o estribo, tá? Então, os ossinhos que a gente tem no ouvido, né, que estão hoje no nossa caixa craniana, eram parte da mandíbula dos répteis antes, tá? E foram evoluindo para a capacidade nossa de audição, tá? Como eu falei, esses répteis eles podiam perceber o som pela mandíbula. A gente acabou tendo uma capacidade muito melhor associada ao cérebro, né, e com nervos e com todo o aparato ligado à audição dos mamíferos, que é muito boa, tá? Essa daqui é uma filogenia dos mamíferos placentários, tá certo? O grupo ao qual a gente pertence, então os humanos estão aqui, nos primatas, né? Diferentes dos marsupiais e dos monotremados, tiveram uma diversificação muito grande, são um grupo dominante hoje em dia dentro dos mamíferos, tá? A gente tem uma diversidade grande de marsupiais na América, né, nas Américas e na Austrália, mas a diversidade de mamíferos placentários, a quantidade de grupos é realmente muito maior, tá? Então a gente tem vários grupos, né, várias ordens diferentes de mamíferos. Alguns autores argumentam que a diversificação dos mamíferos placentários só foi possível depois da extinção dos dinossauros não avianos, tá, no final do Cretáceo e começo do Cenozoico.
está marcado aqui, né, 66 milhões de anos. Outros autores, essa filogenia que mostra que, na verdade, muitas linhagens já existiam antes disso, né, os ancestrais comuns estão antes disso daqui, então talvez essa visão seja meio distorcida, né? E existiam muitos grupos de mamíferos diversificados antes da extinção dos dinossauros não avianos, tá? Mas os mamíferos placentários, de fato, tiveram muito mais espaço, muito mais nichos disponíveis com a extinção desse grupo, principalmente desse grupo no final do Cretáceo, tá? Então, de fato, né, mesmo que a diversificação não seja dependente disso, ela permitiu nichos, né, que seriam ocupados e mamíferos atingirem tamanhos maiores, etc. Tá? E dentro desses grupos, né, que conseguiram se diversificar, tem o grupo dos primatas, né, e dentro desse grupo a gente tem uma espécie que é a nossa espécie, a espécie humana, tá, que merece, então, um tratamento especial, por ser, apesar de sermos só uma de todas as espécies que existem, nós somos especiais porque, primeiro, é a nossa espécie, nós estamos falando de nós mesmos, e segundo que, na verdade, humanos são diferenciados de todos os outros organismos em vários aspectos, um deles de poder estar discutindo a própria evolução, tá? Então, no próximo episódio, a gente vai ver a evolução humana, tá? Sendo que, se a gente olhar, né, no nosso grande esquema aqui, a evolução humana não é nada, né? Nós estamos falando dos últimos, sei lá, 2 milhões de anos, né? Ou seja, são décimos de segundos ou milésimos de segundos nesse tempo todo que se passou até chegarmos aqui, tá? Que vai ser o assunto da nossa próxima aula.